Beleza, galera? Nessa terceira aula, então, de termologia, a gente vai ver a quantidade de calor sensível. Primeira aula a gente viu temperatura e calor, segunda aula a gente viu capacidade térmica e calor específico, e nessa terceira aula, então, quantidade de calor sensível. Aqui, esse estudo é chamado de calorimetria, porque a gente vai medir a quantidade de calor trocada pelos corpos. Bem, eu vou sair então da capacidade térmica, da última parte da nossa última aula, da nossa segunda aula desse conteúdo, tá bom? Mas primeiramente, deixa eu falar para você o que é quantidade de calor sensível. Chama-se quantidade de calor sensível uma porção, uma quantidade de calor que um corpo ou recebe ou cede quando varia a sua temperatura. Então, calor relacionado com variação de temperatura chama-se calor sensível. Calor relacionado com mudança de fase chama-se calor latente, tá bom? Então a gente vai ver esse calor que quando um corpo recebe ou cede, ele varia a sua temperatura. Bem, então nosso esquema aqui é um corpo de massa, tem também a sua certa substância, com seu calor específico. Ele recebe uma quantidade de calor e sofre uma variação de temperatura, certamente um aquecimento, né? Eu vou sair pela capacidade térmica, como eu havia dito. Capacidade térmica é a quantidade de calor sensível, então, que o corpo recebe e a respectiva variação de temperatura sofrida. É a razão entre isso aqui, tá? Na última aula faltou eu falar para ti também sobre a unidade desse negócio. Se é calor, é caloria, e se é variação de temperatura, é grau Celsius. Pode ser também em Joule e em Kelvin a variação de temperatura, tá bom? Mas eu vou botar só caloria, grau Celsius aqui. Vou apagar o Joule e o Kelvin para não ocupar nosso espaço, tá bom? Deixa eu botar aqui até menorzinho. Então, a unidade de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Mas o nosso objetivo aqui nessa aula é a gente saber qual a quantidade de calor sensível que um corpo deve receber para sofrer uma variação de temperatura. Então, eu vou pegar esse ΔT aqui dividindo e passar para o outro lado, multiplicando. Vai ficar assim, ó. Quantidade de calor sensível, então, é o produto da capacidade térmica vezes a respectiva variação de temperatura. Mas, ó, o que é a capacidade térmica? Nós vimos na última aula que a capacidade térmica depende da massa de um corpo e depende também do seu calor específico da substância que ele é constituído. Então eu vou colocar bem aqui a informação da capacidade térmica e aí a quantidade de calor sensível que um corpo deve receber, corpo de massa M, com a sua respectiva substância Czinho, para poder variar a sua temperatura, é dada por essa fórmula aqui. Quantidade de calor sensível. Que macete famoso, né? Famosa equação fundamental da calorimetria. A gente precisa conversar aqui sobre a unidade dessa equação. Primeiramente, a gente vai ter que olhar para a unidade do calor específico. A unidade de calor específico, como nós vimos na última aula, é caloria, grama, grau Celsius. Caloria por grama, grau Celsius. Sendo assim, a unidade que tiver o calor específico vai comandar a unidade de todo mundo. Observa que aqui apareceu caloria, então o calor vai precisar estar na unidade também caloria. Apareceu grama aqui, então a massa também vai precisar estar na mesma unidade, grama. E apareceu aqui grau Celsius, a variação da temperatura também precisa estar na mesma unidade, grau Celsius. Todas as unidades precisam conversar, só que todo mundo tem que obedecer aí, tá? Ao calor específico. A unidade que ele for, eu vou precisar adequar as outras grandezas na mesma unidade. Se não fosse desse modo, se por exemplo, vou fazer aqui embaixo, esse calor específico ele fosse assim, ó, Joule por grama, grau Celsius. Aí, a única coisa que eu ia precisar adequar aqui seria esse calor. Esse calor estaria em Joule. E os demais, tanto a massa quanto a variação, as mesmas unidades que estão aqui. Tá bom? Se de repente essa unidade do calor específico fosse assim, ó,
Joule por quilograma Kelvin. Aí, o calor aqui precisava estar em Joule, a massa estaria em quilograma e a variação de temperatura estaria em Kelvin. Então, todo mundo precisa conversar com as mesmas unidades que estão o calor específico. É ele que comanda a relação aqui dessas unidades, tá bom? Mas eu vou apagar isso aqui embaixo para não ficar muita informação, porque mais corriqueiro é essas que aparecem aqui em cima, beleza? Tudo que é variação é final menos inicial. Então, variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vou reescrever a equação fundamental, então, da calorimetria, dizendo que a quantidade de calor sensível que uma massa de certa substância precisa receber para variar sua temperatura é dada por essa expressão aqui, chamada, então, de equação fundamental de medir calor, né? Então, da calorimetria. Claramente, aí um estudo é destinado para se medir o calor, ou perdido ou cedido. Calor perdido, calor perdido ou calor ganho, né? Quando se ganha calor, o que acontece, gente? Olha aí. Quando há o ganho de calor, ou ainda calor recebido, vou colocar aqui. Calor recebido. Quando um corpo recebe calor. Quando o corpo recebe calor, ele vai sofrer o processo de aquecimento. Se ele vai sofrer o processo de aquecimento, obviamente que ele vai para uma temperatura menor para uma temperatura maior, então vai aumentar a temperatura dele. Se vai aumentar a temperatura dele, a temperatura final é maior do que a inicial. Então vai ocorrer, devido a isso, olha aqui, a variação de temperatura positiva. E observa aqui que o mesmo sinal que tiver a variação da temperatura, terá também a quantidade de calor sensível. Então, se a variação aqui é positiva, aqui o sinal também é positivo. Então, no aquecimento, quando um corpo ganha calor, quando tem um calor recebido, é a quantidade de calor sensível. Vai ser positiva, tá? Quando um corpo ele perde calor, ou seja, calor perdido, nós vamos ter o contexto de resfriamento. Contexto de resfriamento. No contexto de resfriamento, é quando um corpo ele está mais quente do que sua vizinhança, é quando um corpo ele está mais quente do que o outro corpo que ele vai perder esse calor, beleza? No resfriamento, então, ele sai de uma temperatura maior, ele está mais aquecido, e vai para uma temperatura menor. Então, a temperatura diminui, diminuição de temperatura. Se a temperatura, então, está diminuindo, a temperatura final vai ser menor do que a inicial. E aí, nessa diferença, a variação ela vai dar negativa. Variação da temperatura negativa, e isso irá repercutir, então, no sinal negativo da quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível será negativa. Tá bom? Quando é que um corpo, então, recebe calor? Quando ele está com uma temperatura menor do que a sua vizinhança ou de outro corpo que ele vai estar próximo. Está mais frio. Ele recebe calor, então, sua temperatura aumenta, variação de temperatura é positiva e o calor sensível é positivo. Quando é que o corpo ele cede calor? Quando ele perde calor? Ele tem que estar mais aquecido. Ele está mais quente, então, do que sua vizinhança, né? Então, ele vai ceder calor, ele vai começar a resfriar, diminuindo a temperatura, e aí a variação de temperatura é negativa. Consequentemente, o calor sensível também é negativo. Beleza? Vamos continuar aqui falando em trocas de calor, então, a partir do próximo quadro. Continuando aqui, então, pessoal, a gente vai ver o calor sensível sendo trocado entre dois corpos de diferentes temperaturas. Bem, a gente observa aqui o corpo A,
de massa A tem lá a sua substância, o corpo B também tem a sua massa, tem a sua substância. Eles estão inicialmente a diferentes temperaturas. Vou colocar a condição aqui que a temperatura do corpo A inicial é maior do que a do corpo B. Bem, então esse corpo está mais quente, esse está mais frio. Naturalmente o calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Então aqui vai fluir uma quantidade de calor sensível. E aí você observa que tem um corpo que está perdendo calor. Esse perde ou cede calor. E o outro, ele recebe esse mesmo calor. Então, o mesmo calor que um perde, o outro recebe. Então, a gente vai colocar essa informação aqui, tá? Que na troca de calor, o calor sensível perdido ou cedido é exatamente igual à quantidade de calor recebida pelo outro corpo, que está com menor temperatura. Mas aí a gente precisa lembrar que aquele cara que está cedendo ou perdendo calor está associado a ele um calor sensível negativo. Aquele que está recebendo está associado a ele um sinal positivo na sua quantidade de calor. Ambos vão variar a sua temperatura. Então esse cara está cedendo, ele vai resfriando, esse cara está ganhando, ele vai aumentando a sua temperatura aquecendo, até que em um certo momento eles vão chegar numa certa mesma temperatura. Essa mesma temperatura que eles vão atingir é a temperatura de equilíbrio térmico. Então o objetivo aqui deles trocarem calor é os dois corpos alcançarem a situação de equilíbrio. Esse equilíbrio chama-se equilíbrio térmico. Quando é que dois corpos então atingem o equilíbrio térmico? Quando os mesmos atingem as mesmas temperaturas finais. Então a temperatura do A e do B serão a mesma no final desse processo. Serão igual então à temperatura de equilíbrio térmico, tá bom? Se A, por exemplo, for 50, B também vai ser 50. Então eu vou chamar todo mundo no final de T, tá bom? Só de T mesmo, até atingir então o equilíbrio térmico. Essa é a condição de equilíbrio térmico, tá bom? Em todos os processos de calorimetria vai acontecer isso. Quando você mistura café com leite, os dois vão atingir o equilíbrio térmico, né? O café está mais quente, o leite mais frio, eles vão chegar numa temperatura ali intermediária. Quando você tem processo de aquecimento de qualquer alimento, você vai chegar numa temperatura de equilíbrio térmico ali, né? Entre, por exemplo, a panela e esse alimento. Quando você vai esquentar um alimento, quando você mistura o feijão mais quente com o arroz mais frio, os dois vão atingir o equilíbrio térmico. Então, em muitos processos, quando você colocar dois corpos de diferentes temperaturas, um próximo do outro, ou em contato, mesmo misturados, os dois vão atingir uma temperatura de equilíbrio. Essa temperatura chama-se temperatura de equilíbrio térmico, tá bom? E nesse momento, a quantidade de calor líquida entre os dois cessa. A quantidade de calor trocada entre os dois vai cessar. Os dois não vão trocar calor líquido mais, tá? Então não vai haver mais nem perda, nem ganho de calor líquido a partir do equilíbrio. Tá, mas o que se pergunta geralmente nesse tipo de processo? Qual a temperatura de equilíbrio térmico? Quanto ela vale? Para fazer isso, eu vou precisar abrir as duas fórmulas aqui, né? A fórmula do calor, tanto de um lado quanto do outro. Então eu vou abrir o quimacete do cara que cedeu. Então tenho que abrir o MC ΔT para ele, para o corpo A, nesse caso aqui, ó, o cara que está cedendo. E tenho que abrir também o MC ΔT para o cara que está recebendo, que é o B. Então vai ficar assim, ó, esse cara aqui, massa do A, calor específico do A,
temperatura final do A, que é a mesma temperatura final do B, mas eu vou chamar todo mundo então de T. Bom? Temperatura inicial do A igual a massa do B vezes calor específico do B vezes temperatura final do B, que é a do equilíbrio térmico, que é a mesma que essa aqui também, menos a sua temperatura inicial. Então, a partir dessa fórmula aqui, se não tiver nenhum caso específico, tipo assim, se as massas não forem iguais, se os calores específicos também não forem iguais, você vai desenvolver essa equação aqui, lembrando que esse sinal negativo aqui, ele importa, ele influencia, tá? Porque vai fazer o jogo de sinal aqui, né? E aí, a partir dessa equação, você vai encontrar tanto essa quanto essa temperatura, que são a mesma. Então, eu vou pegar aqui e fazer um exemplo para você, para que a gente possa observar a utilização dessa fórmula aí. Tá bom? Olha só, galera. Pegar uma questão assim, colocar o texto aqui, tá? Dois corpos, A e B, né, diferentes temperaturas. O corpo A tem a massa 200 gramas. Sua temperatura inicial tem 80 graus Celsius. E seu calor específico, eu vou falar 1, tá? Vou colocar aqui como sendo água. Aí o corpo B, massa do B, 40 gramas. Vou colocar 40. Temperatura inicial do B, como sendo, pegar o Celsius, né? °20 e calor específico do B, 1 caloria grama-grau Celsius. 1 caloria grama-grau Celsius. Vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Vou colocar 100. Tentar aí que fique mais fácil esse exemplo, tá? Pegando um exemplo aleatório. Então vamos para cá, ó. Vamos observar bem aqui. É a mesma situação desse problema. Nós temos aqui um A que está cedendo calor porque está com maior temperatura que o B. Beleza? E temos aqui o B que vai estar recebendo calor por estar com uma menor temperatura. Então aqui a massa do B, né? Calor específico do B e a sua variação de temperatura. Vamos colocar nesse problema aqui aquelas informações ali. Beleza? Então a massa, vamos lá. A massa do A vale 200. Eu vou colocar tudo aqui de preto, tá? Coloco o negativo ali, né? Menos 200 vezes 1 vezes temperatura final. Quem é essa temperatura final? É a que a gente quer achar, tá? Temperatura final de equilíbrio, então. É essa mesma daqui e daqui. É isso que ele quer achar. Então vamos lá substituir. Temperatura não substitui a final, né? Que ele está a fim de achar. E a inicial do A vale 80. Olha aqui, está mais quente, né? Vale 80. Igual massa do B, que vale 100, vezes calor específico do B, que vale 1,
final a gente está a fim de achar, então não precisa substituir ainda, né? A gente está a fim de achar, vai virar uma equação. E a temperatura inicial do B, então, está mais frio, por isso que vai receber calor, ele está com 20 graus Celsius. E aí agora eu vou fazer menos 200 vezes esse parêntese aqui dentro. Vamos multiplicar tanto com T quanto com 80. Então vai ficar assim, menos 200T, menos com menos, mais 16.000, né? Aqui, ó, igual, aí multiplica aqui o 100 com o T e com menos 20. Então vai ficar 100 vezes T, T final, menos 2.000. Perceba que ficou uma equação aqui bem tranquila de se resolver, bem tranquila de se equacionar, né? Bora fazer assim, para facilitar, a gente está a fim de achar o T final, vou até colocar ele aqui de vermelho, frisar ele de vermelho aqui, tanto aqui quanto aqui, é a única incógnita que a gente precisa achar. Então eu vou passar aquele que está negativo para esse lado, e vou passar esse cara negativo para o outro lado, e aí todo mundo vai se somar, tá bom? Vai ficar assim então, ó. Passou para cá, né? 200T mais 100T. E esse menos 2.000 passou para o outro lado, então somando. Então vai ficar 16.000 mais 2.000. E então isso vai ficar 300T igual a 18.000. E vou passar, então, esse 300 multiplicando com T, dividindo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar que a temperatura final de equilíbrio vai ser 18.000 dividido por 300. Corta os dois zeros aqui de baixo com dois zeros aqui de cima, então essa temperatura final ela vai ficar sendo 180 dividido por 3, tá bom? De cabeça assim, dá mais ou menos aí 180 dividido por 3. Opa! Olha aí, às vezes a gente trava, né? Vai dar exatamente 60 graus Celsius. Belezinha? Então observa aí que vai dar exatamente 60 graus Celsius. Interessante que às vezes a gente trava nessas contas, né? Tem que saber dividir, né, pessoal? 180 dividido por 3 no final. Então a temperatura, tanto que o A quanto o B atingem, os dois vão atingir depois da troca de calor, essa troca vai estabilizar e vamos chegar ao equilíbrio térmico com a temperatura final de 60 graus Celsius. Belezinha? Então é desse modo que se resolve questões de troca de calor. Beleza? Então, até uma próxima aí, pessoal. Vou parar o vídeo para não ficar muito longo. Na sequência, a gente estuda mais coisas relacionadas a esse conteúdo.